Sejam bem-vindos à Family Church Português. Obrigado por abrir a sua casa e o seu coração para chegarmos até aí nessa noite 7 de junho. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, melhor líder de louvor da Family Church Português. E aí, Jonas, como você está? Um prazer estar aqui, aí também dentro de sua casa. E eu tenho o privilégio de que, apesar de que eu tenho saudade de todos vocês aqui conosco, estou ao lado do melhor pastor da Family Church. Olha o Jonatas, é um prazer. Estou com saudade desse tempo nosso junto com a igreja. Eu creio que daqui a pouco, quando Deus se levantar do trono, nós vamos estar de volta. Jonatas com essa linda equipe de louvor para nós adorarmos juntos. É verdade que hoje você e a equipe vão cantar uma música nova? Sim, uma canção muito linda, se chama Enche-me. Eu espero que possa realmente, que Deus venha e enche o coração e enche a casa de todos e possamos transbordar da presença dEle. Maravilhoso, Jonatas. Mesmo num tempo de crise, num tempo de dificuldade, nós estamos sempre aqui, você liderando esse grupo de louvor e fazendo até música nova. Vamos estar ensaiando essa música nova. Como que se chama? Enche-me. Esperamos que todos já comecem a aprender para quando retornarmos à nossa casa, todos cantem com voz forte. Vai ser maravilhoso o culto dessa noite. Nós vamos ter o Jonatas com a equipe de louvor, cantando esse louvor novo. Nós vamos ter um momento dos nossos dízimos e ofertas e vamos continuar nessa nova série de mensagens, passando o verão em Juízes, firme até o fim. Feche seus olhos, quero fazer uma oração para nós começarmos o culto dessa noite. Eu vou pedir o nosso querido Jonatas Barreto para orar, para dar início a esse culto. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de continuar te adorando, de continuar estudando a palavra do Senhor e aprendendo e confiando no Senhor, que no momento certo o Senhor vai abrir as portas e poderemos estar juntos outra vez. Enquanto isso, pedimos que a Tua presença, que a Tua glória, que a Tua graça venha à casa de cada um e que possamos, Deus, ser cheios de Ti e pela Tua graça seguir em frente. Abençoe-nos nessa noite de louvor, de adoração e de palavra. E que possamos ser abençoados por Ti mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jonatas, vai ficar pronto e vamos juntos adorar o Senhor. Aleluia! Celebramos a Tua graça, Senhor, o Teu amor por nós. Maravilhosa graça que nos salvou, que nos resgatou. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez a mim. Quem traz a paz, quem traz a paz para o meu caos, e faz o órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que Ele fez a mim. Cantarei da tua graça e do teu amor para sempre, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e mais ninguém. Não importa a situação, Senhor, não importa o que aconteça ao meu redor, eu te amarei, eu te adorarei, eu confiarei em ti. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nosso Deus é Deus, e
precisamos buscar a presença dEle. Essa noite vamos cantar uma canção nova, uma canção que diz: enche-me, enche-me, Deus. Que esse possa ser o clamor da sua alma, o clamor do seu coração. Tu provês o fogo e o sacrifício sou. Tu provês Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, clame a Ele. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-nos, Senhor, com a tua glória, com a tua presença, com a tua vida. Que possamos a cada dia mais ser cheios, ser mudados, ser transformados, ser movidos pela tua presença. Só mais uma vez as vozes adoram. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Só você. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia.
Sejam bem-vindos mais uma noite aqui na Family Church Português. Estamos começando mais uma série em Juízes. Nós vamos passar o verão no livro de Juízes. Nós separamos alguns juízes para a gente estar ensinando. Pastor Adson aqui nessa noite. Hoje eu tenho o pastor Rosival comigo, grande amigo meu. Para falar a verdade, nós nos conhecemos em 1994. Em 1995, o pastor Rosival me convidou para ir na igreja. E hoje, então, é uma honra e uma bênção ter o pastor Rosival aqui me ajudando a gente passar o verão em Juízes. Pastor Rosival, se quiser dar um alô para a igreja, para o pessoal te conhecer. Bom, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom é estarmos aqui. Estamos aqui para falar da palavra de Deus. E isso nos traz alegria. Quero saudar a todos, é uma alegria estar aqui. Já por 2 anos servindo ao Senhor junto com o pastor Adson na Family Church. E estamos caminhando junto. E tem sido uma bênção. Nós vamos passar o verão no livro de Juízes e nós estamos com essa série de mensagens que nós intitulamos Firme até o Fim. E nós separamos alguns juízes para durante as próximas semanas. Hoje eu tenho o prazer de ter o pastor Rosival comigo. Nas próximas semanas eu vou ter o pastor Juarez, o pastor Carlos. Eles vão estar me ajudando para a gente ensinar os irmãos a usar a Bíblia Sagrada dentro do Velho Testamento, pastor Rosival, para que a gente possa aprender com o Velho Testamento e trazer para hoje o que Deus está nos ensinando. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3. Nós vamos falar e aprender sobre um juiz nessa noite. Eu vou ler do versículo 12 ao versículo 30. Se você puder, me acompanhe ou nós vamos ter aqui embaixo na tela para você. A palavra de Deus nos diz assim no livro de Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-a debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que a entrou até a empunhadura após a folha. E a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram. E eis que as portas do cenáculo estavam fechadas. E disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram. E eis que seu senhor, estendido, morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim,
E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele diante deles. E disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele e tomaram os vales de Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Pastor Oswaldo, sei que é uma leitura mais longa, mas como o irmão tem acompanhado na nossa igreja, a gente gosta de pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Nós lemos, é bem longa. Agora o que nós vamos fazer, eu gostaria que você me ajudasse para a gente entender o que está acontecendo aqui. Que isso aqui é uma história meia estranha. O camarada, ele é canhoto, ele entra com a faca, ele mata o rei, eles estão na escravidão. Mas como que a gente traz isso para os dias de hoje? Então o que eu quero fazer, eu quero te fazer algumas perguntas para você nos ajudar a entender. Dá para a gente um background do que está acontecendo nesse momento dessa leitura? Pastor, o povo de Israel, né, que tomou posse da terra prometida, juntamente com Josué, e que não completou a missão de expulsar os cananeus da terra. E muitos dos povos cananeus continuaram habitando na terra no meio dos judeus. E começou a haver um enlace entre eles de casamento. Começaram a dar as suas filhas em casamento aos cananeus e pegarem as filhas para os seus filhos, e começou ali um enlace. E esse enlace trouxe uma situação muito lamentável para Israel. Ou seja, eles se misturaram com os inimigos que Deus tinha falado para tirar. Exatamente. Lamentavelmente, em vez de obedecerem à ordem do Senhor por completo, que era expulsar completamente o povo, talvez se acomodaram. Deixaram ali. Fica aí, depois. Deixaram para depois. Se você acompanhar com a gente, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha o que a Bíblia nos ensina dessa palavra, capítulo 3, versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram, veja bem o que eu estou lendo, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como assim, tornaram a fazer? Pastor, começa com Josué, que havia tomado posse da terra, de parte da terra. E enquanto vivia Josué e vivia aquela geração, o povo serviu ao Senhor. Morre Josué, morre aquela geração, e o povo começa a se desviar do caminho do Senhor. O Senhor levantou o primeiro juiz, Otiniel. E Otiniel batalhou e libertou o povo, e a terra ficou em paz por 40 anos. Mas aí vem esse versículo aqui agora: porém os filhos de Israel tornaram a fazer, quer dizer, já tinham feito antes, e agora estão indo pelo mesmo caminho. Já tinham pecado antes, e agora estão voltando no mesmo caminho. O que acontece muitas vezes, é isso que a gente quer ensinar, a começar aqui, no altar, com a nossa vida. Essa palavra é para nós, é para mim, para o pastor Rosival, para a gente aprender junto a servir esse Deus. Eu sei que nós estamos passando por tempo de crise, e o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, é que durante um tempo de crise, Deus levanta juízes para trazer o povo de volta para Ele quando eles erram e pecam. Por isso o pastor Oswaldo está ensinando aqui. Eles tornaram a fazer o que era mal. Se nós não cuidarmos do nosso coração, pastor Oswaldo, durante a crise, a gente torna a ser aquelas pessoas que nós éramos. Olha o que eu encontrei aqui no capítulo 2, versículo 12. Dá uma explicação melhor do que aconteceu. Como o pastor Oswaldo ensinou, eles eram para expulsar os inimigos, mas eles deixaram certa parte ali. Olha o que acontece. E deixaram, capítulo 2, versículo 12. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pastor Oswaldo, eles
tiveram experiência com Deus. Deus tirou eles da escravidão do Egito, caminhou com eles no deserto, ajudou o povo a entender o poder de Deus, falou com eles, entra, toma posse, tira os inimigos da terra, e eles deixaram, pastor Oswaldo. E olha o que acontece quando a gente deixa uma coisinha guardada, escondida. Eles deixaram o Deus de seus pais. Por que isso acontece? Pastor, interessante essa frase, deixaram o Deus dos seus pais. Porque não deixaram o Deus deles. Lamentavelmente, não fizeram bem o trabalho de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Talvez eles mesmos se acostumaram com a sua vida de crente, de ir na igreja todo domingo e bater o cartão domingo. Fui lá, bati meu cartão, estou pronto para ir para casa. Mas aqui diz, deixaram o Deus de seus pais. Eles não tinham o Deus, porque Deus não tem neto, Deus tem filhos. Eles não tiveram a sua experiência pessoal com esse Deus. Será que os pais falharam? Será que os pais que deveriam estar conduzindo aqueles filhos no caminho do Senhor, para que não fosse o Deus de seus pais, que fosse o Deus deles? Será que esses pais não completaram, não fizeram bem esse trabalho? Essa palavra é para nós. É para nós. Essa palavra é para você que está ouvindo nessa noite, para que a gente possa passar essa fé que a gente tem, essa fé nesse Deus que a gente crê, para que os nossos filhos não venham falar no futuro assim, não, a igreja do meu pai, o Deus do meu pai, para que eles possam ter as experiências com Deus. Olha o que acontece aqui no capítulo 3, versículo 14, continua acompanhando com a gente. Capítulo 3, versículo 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. O povo que era para eles terem expulsado, eles agora estão servindo por 18 anos. O salário do pecado é a morte, né? Estão pagando um preço. Escravidão por 18 anos. Por quê? Porque não conheciam ao Senhor. Conheciam talvez as histórias, com certeza sabiam, pastor, que o Mar Vermelho abriu. Eles sabiam que o Jordão abriu. Eles sabiam que as muralhas de Jericó, que estavam ali perto, o texto fala da cidade das palmeiras, que era a cidade de Jericó, que a muralha havia caído. Mas faltou o quê? Faltou uma experiência pessoal com Deus. Então, agora o povo de Deus está escravo por 18 anos. É lamentável. A terra que Deus deu, que é Jericó, agora pertence a outro povo, e eles estão servindo há 18 anos. E olha só como que é. Esse Deus que a gente serve, esse Deus que nós conhecemos, é um Deus tão grande. Nós não estamos aqui, eu quero que você entenda que durante o livro de Juízes, o que nós vamos ensinar, né, pastor Oswaldo, tem momentos que vai parecer que é dura a palavra. Mas não é que é dura, é verdadeira. Porque esse mesmo Deus que nos ama é o Deus que nos julga. Então nós vamos aprender, a gente precisa aprender com essa palavra para trazer para os dias de hoje. Porque nós só temos duas opções. Eu sempre ensino isso nos nossos estudos, vou repetir hoje. A gente só tem duas opções, pastor Oswaldo. A gente pode ser inteligente ou sábio. O inteligente aprende com seus erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então o que nós queremos fazer durante essas próximas semanas é olhar onde eles falharam, olhar onde eles erraram, para que a gente possa fazer melhor. Porque esse Deus é tão grande, capítulo 3, versículo 15, olha o que Deus faz. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, que é o juiz que nós vamos pregar e ensinar nessa noite. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eu sei que a gente leu aqui que enviou um presente, mas tem versão, pastor Oswaldo, que nos ensina que eles estavam levando o tributo. Explica para a gente, explica para a igreja, para eles entenderem essa parte de 18 anos, o que acontece quando a gente sai da presença de Deus. Pastor, durante esse período de servidão, eles tinham que pagar tributo a Eglon. Porque eles eram servos de Eglon, então da sua colheita, cada vez que faziam a sua colheita,
tinha que levar o tributo, uma porcentagem, uma dízima ao inimigo. Como se fosse um táxi de hoje. Como se fosse um táxi de hoje, levavam ao inimigo. E agora o povo está nessa situação, levando ao inimigo aquilo que ele poderia ser o melhor da terra para a vida deles. Eles estão indo entregar para o inimigo o que Deus tinha preparado para eles. Ou seja, como eu li na semana passada e a gente estudou um pouquinho, Deus deu para eles a terra que mana leite e mel, casas que eles não construíram, celeiros cheios que eles não colheram, tudo na mão, mas por causa do pecado, por causa de afastar de Deus, eles agora são servos e têm que pagar tributo ao inimigo. Mas esse Deus é tão grande, esse Deus que nós servimos, que Ele não olha a nossa fraqueza, Ele olha, mas Ele ama. Eles clamam ao Senhor e Deus ouve lá do céu e levanta um libertador. Deixa eu abrir um parêntese aqui, deixa eu usar o meu coração evangelista. Não importa onde você está nessa noite, você que está ouvindo essa palavra, seja aqui em Palm Beach Gardens ou no Brasil, onde você estiver, não importa onde você está, não importa o que você está vivendo, o que a sua família está vivendo, se você clamar ao Senhor, Ele vai estender a mão para você, Ele pode te ouvir. Onde você estiver, eles estavam errados, eles estavam sofrendo, eles estavam pecando, mas a Bíblia nos diz que eles clamaram ao Senhor e Deus levantou um libertador. E nós vamos aprender, pastor, durante essa temporada no livro de Juízes, que toda vez que eles clamam, Deus ouve e levanta um juiz. Mas quando o juiz morre, eles voltam para o pecado de novo. Isso vai estar nos levando para a cruz, que vai chegar um momento que a gente vai aprender, que a gente sempre ensina, que na cruz se levanta um juiz, que é eterno. O que eu vejo aqui, me explica um pouquinho. Deus levanta um homem chamado Eude para julgar, para ser juiz e para levar o povo de volta para Deus. Mas eu achei interessante que, além de falar de onde que ele era, quem ele era, deu um detalhe aqui que eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho. Falou que ele era canhoto. Deus levantou um homem canhoto. Como assim? Pastor, só antes de eu falar do canhoto aqui, deixa eu falar da maravilhosa graça de Deus, né? Clamaram E Deus ouviu. Depois pecaram e clamaram de novo, e Deus ouviu. E Deus levantou os juízes, os 13 juízes, pelo clamaram, pecaram. A graça de Deus é maravilhosa quando a gente clama e Deus ouve. Mas não é uma carta branca para se pecar. Eu peco, depois eu clamo. Verdade. Aí eu peco, depois eu clamo. Porque o juízo de Deus pode chegar a qualquer momento. Foram 80 anos ou 40 anos de descanso, mas quantas pessoas não morreram e tiveram que se apresentar diante do tribunal de Deus? Então, a graça de Deus não é carta branca para ninguém pecar e voltar amanhã. É uma graça que não é de graça. Isso. Muito bem. Agora, no Eude, então. Interessante aqui nesse detalhe que a Bíblia nos deixa falando que Eude, um homem canhoto, e escolheram Eude para levar esse tributo a Eglon. E Eude aproveita essa oportunidade. Porque, de um modo em geral, todos os guerreiros, né, usam a mão direita para empunhar a sua espada. E a sua espada fica na coxa esquerda, onde ele lança a mão na coxa esquerda e levanta e arranca a sua espada. E Eude, como era canhoto, não oferecia nenhum perigo. Ele não era aquela pessoa que o rei receberia com limitações ou com dificuldades, ou talvez, com certeza, foram vistoriados quando chegaram na presença do rei. Foi checado se tinham armas. Ele não oferecia nenhum perigo, Isso. porque ninguém via nele um guerreiro canhoto. Inclusive, quando a gente estuda, alguns historiadores dizem que fala que ele é canhoto porque ele não usava a mão direita. Alguns até pensam em dizer assim, talvez ele não usava porque não era boa, porque era diferente ou tinha alguma falha. Por isso que o escritor nos diz aqui, para dizer que Deus levantou um libertador, levantou um homem canhoto. Não oferecia nenhum perigo para o rei. Pode continuar. Para o rei não oferecia nenhum perigo visivelmente. Mas o mais maravilhoso também é ver Deus usando essa pessoa. Ver Deus usando essa pessoa que talvez não tinha habilidades, não tinha possibilidade, não oferecia risco, mas Deus usa essa pessoa improvável. Foi o que eu notei aqui. Improvável. Deus usa essa pessoa improvável, e Eude também, na sua inteligência, ele vê naquele momento uma oportunidade
de dar um passo adiante. Em vez de esperar acontecer, Eude se prepara. Ele prepara um punhal, o que o texto fala que ele prepara um punhal de um côvado, mais ou menos 2 palmos de tamanho. Ele amarra esse punhal na sua coxa direita, onde a espada não entraria, porque a espada ficaria na bainha do lado esquerdo. Então, provavelmente, para visitar o rei, se alguém checasse, um guerreiro, ia checar na perna onde não estava escondido o punhal. Sim. Ou seja, Deus levantou Eude, mas Eude também se fez pronto, ele se preparou para fazer a obra. Exatamente. Ele não sabia se ele teria a oportunidade, mas ele foi preparado. Improvável. Sim. Sabe o que isso me lembra? Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Talvez as pessoas olhando de fora iam falar assim, esse Eude, coitado, não vai nunca ser um guerreiro. Guerreiro improvável. Esse Eude não vai dar em nada porque ele não consegue carregar uma espada. Improvável, não vai dar em nada. Mas o Deus que criou os céus e a terra, Ele usa pessoas improváveis. Ele tem poder para usar você na sua falha. Talvez você que está nos assistindo nessa noite, podemos te chamar de canhoto. Ou seja, tem alguma falha na sua vida e as pessoas veem a sua falha, veem o seu defeito e nós queremos te convidar a se aproximar de Deus, porque Ele usa pessoas improváveis para fazer a obra dele. Eu vou dar uma parada aqui, pastor Oswaldo, faz para a gente, conta para a gente a história, porque eu li muito aqui, mas conta com as suas palavras, o que aconteceu, que ele colocou essa espada, conta para a gente o que aconteceu com o encontro com o rei. Bom, ele viu essa oportunidade de ir até a presença do rei, levar esse tributo, e ele prepara essa espada, amarra na sua coxa direita, onde não seria revistado, e ele vai até a presença do rei, entregam o tributo. Eles se despedem e começam a preparar para ir embora. Fala que eles foram até aonde estavam as estátuas. Não sabemos exatamente onde era. O que sabemos é que quando atravessaram o Jordão, construíram um altar com as pedras que tiraram do Jordão. No mesmo local dessas estátuas, porque diz que é em Gilgal. Em Gilgal. Isso está em Juízes capítulo 4, quando Josué passa em seco, entra na terra, ele coloca aquelas pedras, se você quiser acompanhar depois, é só ler Juízes capítulo 4, ele coloca aquelas pedras, faz um altar, e ele diz que no futuro qualquer pessoa que passar perto daquelas pedras vai lembrar do Deus Todo-Poderoso. Talvez seja que quando ele entrou e entregou o presente, quando ele voltou e passou onde ficam as imagens, ou seja, um local de adoração, ele pode talvez ter visto essas pedras e lembrou, desse Deus que pode todas as coisas. Desse Deus que E ele volta então. Desse Deus que pode todas as coisas. E Eude de uma maneira ousada. De uma maneira improvável. Ele precisa agora de uma estratégia para voltar na presença do rei. Ele que tinha ido, tinha se preparado com o seu punhal, não teve a sua oportunidade. Está de volta agora para a sua terra. Quando chega em frente a essas estátuas, por alguma razão ele diz, eu não posso perder essa oportunidade. Quando que eu vou voltar novamente para trazer a colheita na presença do rei e ter uma oportunidade para fazer algo a favor do povo de Israel, a favor da obra de Deus, e ele decide voltar. É uma ousadia muito grande, porque já tinham se despedido. Tchau, goodbye, agora como é que a pessoa volta? E foi essa hora que ele falou, eu tenho um segredo para te contar. Foi estratégia. Estratégia que Deus provavelmente colocou na cabeça desse homem, porque Deus usa os homens improváveis. Amém. E ele volta até a presença de Eglon agora com essa estratégia. Tenho um segredo para te contar. E Eude, o rei de Eglon, curioso, vão para um quarto reservado, onde ficaram somente os dois. E Eude diz ao rei, eu quero algo, tenho algo da parte de Deus para se dizer. E quando o rei se levanta para chegar perto dele, para que ninguém ouvisse o segredo, Eude, como sendo canhoto, ele aproveita essa oportunidade, tira o seu punhal da mão esquerda e mata o rei Eglon. Parece estranho, né? Mas matou. Umas histórias assim, do Velho Testamento, matou. Parece que quando eu olhar, ele enfiou o punhal, soltou a mão, o punhal ficou, matou o rei. Parece estranho. Mas Deus havia já ordenado a Josué que matassem a todos. É estranho quando a gente diz matar. Mas é o Deus justo que mandou
Quantas vezes no passado ele havia dito que o pecado dos cananeus não haviam chegado ainda ao limite. Deus havia dado oportunidade para esse povo também, todos tiveram oportunidade. E agora chegou o momento de executar juízo, e Eglon é a pessoa, e Eglon não, Ehud, perdão, é o homem usado para executar o juízo de Deus sobre a vida dos cananeus, do povo de Um guerreiro improvável. Eglon. Um guerreiro improvável, com uma dificuldade provavelmente na mão, um canhoto, e ele mata. Olha o que nós vamos terminar essa palavra. Ele volta, né, pastor Oswaldo? Ele mata, foge, e quando ele encontra com o povo de Israel, aqui que a gente vê que não é nada do homem, a gente vê que é coisa de Deus. Ele poderia se levantar e estender a mão no nariz das pessoas e falar assim: vocês me chamam de canhoto, eu fiz, eu matei. Você vê que é coisa de Deus, que no capítulo 3, eu vou ler do 28 ao 30, olha o que ele faz, como ele entrega de volta a glória para Deus. Capítulo 3, a partir do versículo 28, diz assim: e disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão a Moabe. E a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Ele matou, ele usou estratégia, mas ele entrega tudo de volta para Deus. É como se estivesse dizendo assim: eu sou falho, mas Deus me usou. Eu sou canhoto, mas Deus me usou. Onde eu tinha minha falha, Deus me usou. Pode entrar aqui nessa hora, provavelmente, quando eles encontraram que o rei estava morto, estava todo mundo despreparado. Como se diz na minha cidade, desbarateou todo mundo. Então, o povo de Israel entra, mata e acaba com todo aquele povo de Moabe. E sossegou a terra por 80 anos. 2 gerações. Por alguma razão fizeram um bom trabalho com a primeira geração, com os filhos. Fizeram um bom trabalho com os filhos, mas os filhos não cuidou dos outros filhos. Então, mas tiveram 80 anos de paz. Imagina, depois de 18 anos como escravo, Deus levanta um guerreiro improvável, e através dele, através de um homem com falha, com defeito, com dificuldade, alguém que ninguém pensava, nunca que alguém ia imaginar que através de um canhoto, um homem que não podia segurar uma espada, Deus ia dar tão grande livramento. 80 anos de sossego, esse é o Deus que nós cremos, que pode nos dar paz no meio das tormentas. Se você tiver com papel, com a caneta, como a gente sempre procura aprender, pastor Ades quer dar para a gente agora 4 coisas que nós aprendemos com essa palavra. Número 1 que nós aprendemos com essa palavra: durante tempos de crise, como estavam aqui, em escravidão, em dificuldade, durante tempo de crise, número 1, é fácil tirarmos o foco de Deus. Que essa palavra do Antigo Testamento que nós trazemos hoje, para a gente trazer para os dias de hoje e acrescentar no nosso coração e pedir: Deus, transforma a minha vida. Em tempo de crise, não deixa nos tirar o foco de Deus. É muito fácil a gente colocar o foco nas dificuldades, é muito fácil colocar o foco naquilo que não está funcionando. É fácil tirarmos o foco de Deus. Número 2, pastor Rosival, nossas falhas nos levam ao sofrimento. Quando nós erramos, o salário do pecado é a morte. As nossas falhas nos levam ao sofrimento. Deus falou com eles: toma tudo, a terra que mana leite e mel, casa para vocês morarem, celeiro para vocês herdarem, mas tira todos os inimigos. E eles se enlaçam com os inimigos, eles se juntam com os inimigos de tal forma que depois eles passam a servir os mesmos deuses dos inimigos. Mas o número 3, Deus usa pessoas improváveis. glória a Deus. Eu, se fosse você, dá um cutucão na pessoa que está do seu lado agora e diz para ele assim: Deus usa pessoas improváveis. O que eu gosto é que nós vamos aprender com esses juízes, pastor Rosival, que nós escolhemos alguns juízes para falar nessa semana, e nós pegamos os juízes com falhas.
com dificuldades, para que as pessoas, os nossos ouvintes, os nossos irmãos e irmãs da Family Church, os nossos amigos que estão no Brasil, estão nos assistindo, não pensem e falem assim, gostei da palavra do pastor Rosival e pastor Adson, mas olha o juiz que ele está falando, olha como é imperfeito. Não, Deus usa pessoas improváveis para fazer a obra dele. Número 4, o desejo de Deus é nos resgatar. Pastor Rosival leu aqui que eles clamaram ao Senhor e o Senhor levantou um juiz para trazer eles de volta para Deus. Mas como nós vamos aprender nas próximas semanas, Deus levanta um juiz, o juiz leva o povo mais perto de Deus, depois eles afastam de Deus, eles erram, eles pecam, eles são tomados como escravos, aí Deus tem que levantar outro juiz. Mas eu quero nessa noite te dizer que nós servimos a um Deus que enviou Jesus Cristo como justo juiz. Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, foi sepultado. Mas ao terceiro dia, pastor Rosival, ele venceu a morte e ele ressuscitou. E eu creio, e na Family Church nós cremos, que em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. Queria te convidar a fechar os seus olhos conosco nesse momento. Gostaria de fazer uma oração para nós terminarmos essa palavra dessa noite. E eu quero te convidar, se você se sente como um Eude nesta noite, no tempo de crise você se sente improvável de vencer. Talvez você perdeu o seu trabalho ou parte do seu trabalho e você se sente improvável para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você tem hábitos que te levam para longe de Deus. Talvez você tenha falhas, vícios, pecados. Eu quero te dizer que se você clamar, se nós clamarmos, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, Ele quer transformar e nos dar a vitória como Ele deu a vitória através de Eude. Quero te convidar a colocar sua mão no seu coração. E eu quero orar. Se você quiser ter um encontro com Deus hoje, se você quiser ter sua vida restaurada e começar uma nova história com Deus, Ele pode perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Se você quiser fazer isso, é só colocar a mão no seu coração, e eu vou estar orando. Pai, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Senhor, porque nós podemos olhar no Velho Testamento, no livro de Juízes, uma história estranha, uma história com morte, uma história com falhas, com rei, com espada, mas nós conseguimos ver o Senhor do princípio ao fim nessa palavra, nos direcionando ao justo juiz, que é Jesus. Que essa palavra possa encontrar os nossos corações, cada um que está ouvindo nessa noite. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz, amém. Pastor Rosival, foi um prazer. Obrigado por tirar do seu tempo para juntos aqui ensinarmos a igreja a chegar mais perto de Deus. Amém? Amém. Foi uma satisfação. É um prazer estar com você. Não saia, porque nós vamos continuar com uma live aqui mesmo, direto com o pastor Adson da Family Church em português. Foi muito bom ser igreja aqui, mas agora Vamos ser igreja lá fora. Amados, terminamos mais um culto aqui na Family Church portuguesa em Palm Beach Gardens. Obrigado por abrir o seu coração e a sua casa para juntos adorarmos a Deus. Foi um prazer ter o pastor Rosival comigo hoje, ajudou muito para nós chegarmos mais perto de Deus e aprender um pouco mais com o livro de Juízes. É o que nós vamos fazer nas próximas semanas. Na próxima semana, nós vamos ter o pastor Juarez comigo aqui. Foi bom demais estar com você. Se você faz parte da família Family Church e tem o costume de ajudar a igreja com seus dízimos, suas ofertas, é só você dar online, ou se você quiser, a gente vai ter o endereço da igreja aqui, você pode mandar, algumas pessoas têm mandado para West Palm Beach, e é um prazer servir como pastor dessa igreja, ter uma semana de bênção, uma semana de conquista e de recompensas. Hoje, Deus está agindo, hoje nós fizemos o batismo de um jovem na Family Church português. Infelizmente não deu tempo de colocar junto na gravação do vídeo, mas na próxima semana você vai poder ver que mesmo em tempo de crise, Deus continua operando. Foi muito bom ser igreja aqui.
Agora vamos ser igreja lá fora. Não esqueça que nós vamos começar uma live agora. Pastor Adson e a Melry para orar pelas famílias. Deus te abençoe.